E olha, sobre o orçamento desse ano, a gente conversa agora com Rafael Barbosa, que é pesquisador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo, professor, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite. Professor, eu queria começar perguntando exatamente sobre pelo menos essa perspectiva. A gente tem uma previsão de crescimento de mais de 2%, 2,44%, de acordo com a LDO ainda, né, enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional no ano passado. Com base exatamente nesse crescimento, a gente tem uma perspectiva de receitas que, inclusive, exigem um esforço adicional, porque dependem também da aprovação de outras propostas que ainda estão em discussão no Legislativo. A gente pode falar que é crível a gente pensar nesse superávit de 0,25% do PIB, né, de 34 bilhões e meio de reais, como algo executável? Olha, da perspectiva, se a gente tomar como prática o que aconteceu no ano de 2025, a resposta mais direta é não, não é muito crível. E não é crível porque a gente conseguiu alcançar um certo, ah, um certo delineamento do superávit fiscal em 2025. No entanto, esse delineamento do superávit fiscal ele foi conseguido a custas de você retirar gastos que deveriam entrar no arcabouço fiscal e que foram colocados à parte disso. Então, esse 2,5% de superávit fiscal que está sendo projetado pelo governo, de 34 bilhões, se as mesmas práticas se mantiverem, considerando que é um ano eleitoral, passa muita credibilidade de que isso será alcançado. Rafael, a gente acompanhou ao longo de 2025 uma série de necessidades de contingenciamentos e de bloqueios feitos pelo próprio Ministério da Fazenda. Evidentemente, a gente teve um remanejo do montante bloqueado, do montante contingenciado ao longo do ano, mas há a previsão já no orçamento para 2026 de uma série de programas do governo fora dele. De novo, eu queria entender exatamente essa efetividade de se ter uma lei orçamentária anual, que a gente sabe que o mercado, inclusive, baliza boa parte das suas decisões, também as suas leituras a respeito dos principais indicadores macroeconômicos. Queria entender exatamente o quanto o governo e o Estado eles ficam com a imagem descredibilizada perante quem faz, né, tanto o setor produtivo quanto, evidentemente, o mercado financeiro. Quando a gente olha para. Quando você olha para a questão do superávit fiscal, esse superávit fiscal que existe, e que está projetado também para o ano que vem, tá? Ele tem que levar em consideração o arcabouço fiscal que foi definido no ano passado e que está sendo definido também para este ano, a validade da manutenção do arcabouço fiscal. No entanto, tem um outro indicador que ele é muito mais respeitado porque ele não pode ser enganado, que é a dívida pública. Então, o que a gente chegou no final de 2025 é com uma situação bastante estranha, na qual a gente alcança, sim, atende ao arcabouço fiscal, no entanto, a nossa dívida pública ela está em trajetória crescente. Então, alguma coisa está desconectada. E essa desconexão entre o crescimento da dívida pública, que, afinal de contas, o arcabouço fiscal era para justamente controlar esse crescimento. O crescimento da dívida pública com um arcabouço fiscal totalmente efetivo é porque parte desse recurso que o governo deveria colocar dentro do arcabouço fiscal, e aí sim, não teria como a gente ter contas equilibradas se esses gastos fossem colocados dentro do arcabouço fiscal, eles vão para a dívida. E aí a dívida está aumentando, mesmo a gente está fazendo superávit, uma situação que não é bastante comum. Então, a credibilidade do governo, se essas práticas se concretizarem ou continuarem, ela perde muito. A gente pode até pensar que, bom, existem certos gastos que, tudo bem, eles fazem sentido você não colocar dentro do orçamento, dentro do arcabouço fiscal. Não sei, um problema que teve no Rio Grande do Sul é um problema que não é previsível, é um problema que exige, sim, poder do Estado presente para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e precisando, mas não é o caso de todos os outros gastos que aconteceram ao longo de 2025 e que novamente foram colocados para fora do arcabouço fiscal. Essa situação, se permanecer em 2026, a credibilidade do arcabouço fiscal ela vai ter que ser repensada, porque não dá para a gente imaginar que o arcabouço está funcionando efetivamente dessa forma.
Pois é, né, Rafael? Você menciona esses gastos fora da meta, né, que são excluídos da meta. Evidentemente, gastos emergenciais como os do Rio Grande do Sul, né, para reconstruir o Estado. Faz algum sentido, né, você não mensurar um gasto emergencial, é evidente. Agora, quando a gente para pensar em precatórios, a gente teve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de retirar cerca de 58 bilhões de reais das regras, né, do novo arcabouço fiscal. E aí um superávit de 34 bi e meio vira um déficit de 23,3 bilhões de reais. De novo, isso recompõe a dívida pública, a gente tem 1 trilhão 800 bilhões de reais para pagamento da dívida pública, para essa rolagem da dívida, com uma Selic a 15%. Quando é que a bomba estoura? Pois é, a gente não sabe exatamente quando ela estoura, mas muito provavelmente no começo de 2027 ela deve estourar. Esse ano ainda, por ser um ano eleitoral e até tem previsto no orçamento gastos adicionais, talvez ainda consiga segurar um pouco esse movimento que está acontecendo, mas a expectativa é que o próximo governo, quando ele chegar, seja o governo, a continuidade do governo do PT, seja um novo governo, ele vai enfrentar um cenário fiscal bastante difícil. Então, a expectativa é que no final deste ano, com a eleição, e é uma expectativa até que aconteça isso, a gente quer que isso aconteça, né? Seja renegociado esse arcabouço fiscal, seja repensado o controle do gasto público, porque o controle do gasto público, da forma como ele aconteceu durante todo o governo Lula, ele não foi efetivo. A gente tem que dar um braço a torcer, porque de certa forma, você teve um crescimento muito grande da dívida, de quase 12% ao longo do governo do PT, isso é muito ruim, tá? Mas o ministro Haddad, ele tentou, sim, coletar e aumentar a arrecadação, mas o que a gente percebe é que no final, nesse momento final, após ele ter sido frustrado em alguns aumentos de arrecadação, aumento de arrecadação é uma coisa muito ruim, dado que a gente já tem uma carga tributária bastante grande, mas mais do que isso fracassou, aí começou a tentar maquiar o arcabouço fiscal. Então, assim, ao final deste ano de 2026, ou a gente renegocia esse arcabouço fiscal de uma maneira muito mais efetiva, transformando ele numa peça que funcione, ou a coisa vai ficar bastante feia para 2027. Olhando para o passado para a gente conseguir projetar o futuro, exatamente pensando na consolidação, na credibilidade do orçamento público. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista coletiva durante essa semana e ele relatou que o governo deve fechar o ano de 2025 com um déficit oficial de 0,1%, portanto, dentro daquilo que prevê o novo arcabouço fiscal, que para 2025 admitia um déficit de até 0,25% do PIB. Né? A meta era déficit zero, mas admitia essa margem de tolerância. Com os gastos referentes ao cumprimento, ao ressarcimento das vítimas de roubos que aconteceram no INSS, esse déficit seria de 0,17%. Sem INSS, mas com os precatórios inseridos, esse déficit seria de 0,48%, de acordo com o próprio ministro da Fazenda. Novamente, eu queria entender exatamente se a gente compuser tudo isso, o que a gente pode projetar agora para 2026 do ponto de vista não só do cumprimento da meta fiscal, mas evidentemente também dessa perspectiva em torno de um nível de arrecadação bastante significativo, com gastos fora da composição da meta fiscal. De novo, eu queria entender exatamente a consolidação dessa lei orçamentária anual de 2026. A peça orçamentária que foi sancionada ontem pelo presidente Lula, ela faz alguns cortes, especialmente na parte ali das emendas parlamentares, mas assim, novamente, considerando o arcabouço fiscal que está sendo colocado, essa possibilidade de superávit, não é crível, não é crível. A gente saiu um relatório agora muito recente do Tesouro Nacional que aponta que a perspectiva é que nos próximos anos, esses próximos 2 anos, a gente ainda vai ter uma trajetória crescente da dívida pública, tá? Então, é o próprio governo, o próprio Tesouro Nacional apontando que mesmo a gente alcançando um superávit em 2026, a gente ainda vai ter crescimento da dívida pública. E esse crescimento da dívida pública, ele ocorre justamente porque não se acredita que esse superávit que vai acontecer, tá certo? Ele vai conseguir estabilizar a dívida.
não vai estabilizar porque muitas coisas que estão colocadas para alcançar esse superávit primário, eles são gastos efetivos, como os precatórios. Eles são gastos, a gente deveria reconhecer esses gastos, mas eles, como eles não estão colocados dentro do arcabouço fiscal, ele vai ser incorporado na dívida pública, fazendo com que a dívida mantenha a trajetória crescente. Então, o cenário, ele pede, certo, uma maior credibilidade das metas públicas e do arcabouço fiscal que está sendo colocado. Não confiamos mais que esse arcabouço fiscal ele é crível, e a prática do governo ao longo de todo o ano de 2025 deixou muito claro que nem ele mesmo ele aceita que esse déficit é crível. Já acho que já é uma situação bastante incomum também você ter uma meta de 0% de déficit, de zero déficit, e você comemorar quando você alcança 0,25, com um monte de elementos que foram retirados do arcabouço fiscal e colocados à parte. Rafael, a gente tem uma perspectiva agora com a lei do orçamento anual de ter cerca de 7,6%, cerca de 8% em despesas discricionárias. Boa parte dessas despesas discricionárias ainda nas mãos do Congresso Nacional, seja por meio de emendas obrigatórias, né, de execução obrigatória. O presidente Lula, inclusive, deve executar boa parte, 65%, se eu não estou enganado, das emendas antes mesmo das eleições. Eu queria entender, dentro desse cenário de um cenário bastante restritivo do ponto de vista de capacidade de investimento, quais os riscos que o governo e, evidentemente, o Estado sofrem do ponto de vista de um poder de manejo do próprio orçamento público, com cerca de 92% de tudo já completamente amarrado, né? Nós temos uma situação muito incomum no Brasil, porque você tem esses 92% já amarrado em gastos obrigatórios que o governo ele tem que fazer, isso restando só 8% em termos discricionários, e a situação ainda fica pior do ponto de vista do governo central, porque aproximadamente 24% desses gastos discricionários eles vão para um Congresso que, por meio de emendas parlamentares agora desde 2019, desde 2015, impositivas, obrigam que o governo gaste esse recurso, ou seja, ele tem que pagar esse recurso, e esse recurso é pago não para favorecer uma política pública específica de planejamento global do governo, mas sim para políticas que são bastante fragmentadas e, dado o arranjo institucional que a gente tem, muito focadas em ganhos eleitorais particulares e bastante localizados. Então, a situação do governo federal ela é muito ruim. Em termos de o que isso representa para o governo, bom, o governo perde capacidade de acionar a economia. Então, você tem o governo como um dos grandes planejadores da economia, de que dá a direção, através dos seus gastos, de o que a economia, para onde a economia deveria arrumar, mas esses investimentos não acontecendo, a economia ela fica um pouco que perdida, e parte significativa desse orçamento, que já é pouco, ele vai ser fragmentado em diversas ações que muitas das vezes não se conectam com o objetivo de desenvolvimento econômico do Brasil. Conversei com Rafael Barbosa, pesquisador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o FGV-IBRE. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite. Forte abraço.